visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês! Sentimentos, a saudade me vem como uma estação sorrateira que invade o vão do meu peito e atormenta a vida inteira. Desprezo é o que eu sinto por certos dias senis. Viajei nesse tormento, ter de ser o que não quis. Alegria vem chegando, afinal o som já vem, sem carnavais e as Páscoas, e de natais também sem. Medo é a palavra-chave para resolver a questão. Ou foge e leva o segredo, ou fica e deita no chão. Ó dor que compõe meus ais, sem ela eu não sou capaz de seguir vida tequila. Insone procuro a paz. Compaixão. Tem dias sim, mas ainda há dias que não. Meço em meses ano-luz se vou perdoar ou não. Angústia. Ah, sinto muito. E como não queria sentir algo tão profundo, é fato que me angustia. Meu ódio de tudo isso é saber que eu já sabia que essa cena nos segue e mostrava tu não via. Amor. Mas aí chegou você para musicar o meu ser, me mostrar o amor capaz de amar cada vez mais. Viva a poesia, viva o poeta Zelinaldo. O meu entrevistado é um menino do Rio, Una, Pirangi, Riacho dos Cachorros, da Praça Mauriti Ismael Gouveia, da Praça Paulo Paranhos, o artista multicultural. O meu entrevistado hoje é... Queria soprar seu nome com melodia e mínima, para seu sono pensar que é a brisa quem nina. Porém você desertou de mapa e geografia. Eu nunca soube o seu nome, mas sei que ele é poesia. Acaso estrela fugaz que disse brilho e partiu, mas ficou na noite eterna pelo intenso que fugiu. Sem saber qual o seu nome, sussurro somente moça, e a lembrança escorre lento de mel no canto da boca. O nome não é a rosa, sem tê-lo ou com um diverso. Ela ainda será pétala, perfume, sonho e mistério. O nome não é a rosa, sem tê-lo ou com um diverso. Ela ainda será pétala, perfume, sonho e mistério. Que beleza, que alegria. Você está ouvindo um artista multicultural que ele agora vai dizer quem é Zelinaldo. Meu amigo, meu querido, meu pré-claro, meu mestre, Lulica dos Palmares. O fato de eu estar aqui hoje, devo muito a você e sua família. Que alegria. Porque a nossa cultura, prazer, todo o nosso apanhado, né? Tudo que a gente, tanto como a gente diz, ensaiou e treinou e aprendeu, a gente passou pela orquestra de Ivan Melo, pela banda de Lulica, pela Metais em Ouro, né, bicho? Pelos Filhos do Sol. E por aí vai. Por aí né? vai. Oh, coisa... assim, e nas bandas marciais, né?
Bem lá atrás, né? Cepred, um dos Cepred. maiores percussionistas. Quando eu conheci este rapaz, eu fiquei boquiaberto, né? Fazendo aqueles testes com aqueles alunos. E ele, bem jovem, quando ele pegou num tal de um atabaque, pegou no pandeiro, pegou no caixa, pegou na gota serena, o que é que eu estou fazendo aqui? Tu é o chefe da percussão. E começou com percussão, não foi, Linaldo? Comecei com percussão e tem um episódio que talvez você não lembre. Lá nos idos eu acho que de 80, no início, ou no finalzinho de 70, Lolica, 78, 79. Isso. Havia uma movimentação cultural muito intensa, que tinha a Semana de Folclore, você lembra? Isso, Aqui. Socorro Portela, Pronto. no tempo do Portela de Carvalho, né? E eu lembro dos ensaios que você ministrava com a gente ali, diferenciando cada ritmo nordestino, ali no ginásio. Isso. Aí foi através do seu trompete que eu aprendi a diferenciar o que era uma ciranda e o que era um frevo canção, um frevo de bloco. Uma marcha rancho Isso. e um frevo de bloco, frevo de rua E e a por gente ali vai. ensaiava ali, né, no ginásio e tal. Que sal, muito bom. E nas charangas a gente tocou muito. Não existia nem showmícios ainda. É. A gente era a trilha sonora dos comícios do final da década de 70. 70, de Portela, a gente ia tocar lá no. É. E subir se a gente ladeira. voltar um pouco atrás, né? Você, internauta, que está nos assistindo aí, não só em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, a gente está falando exatamente de Palmares. E nos idos dos anos depois de 70, né? Aí a gente vai pegando aquele negócio, Milton Demery, aí a gente Sim. vai pegando Jadé Carlos da Silva, aí depois de Jadé Carlos da Silva, vem por ali até chegar, lógico, pela terceira vez, mas a gente só alcançou a terceira vez, que não foi exatamente na nossa época, do mito Luiz Portela de Carvalho. Sim. E é isso mesmo, a gente tocava charanga toda. A gente chegou a tocar atração o- do comício desses homens era a gente. E tinha uma coisa interessante que o pessoal mais antigo vai lembrar, que eram os tamancos de madeira, você lembra? Que batia palma. Eles distribuíam. Era. Era justamente a produção do candidato daquela era, época, não era, Rinaldo? E assim, a fazer barulho. a salva de palma era muito intensa, porque era com os tamancos. Era estridente. Era como se fossem umas luvas de madeira, assim, tinha um pedaço de madeira com a parte de couro e batia palma todo mundo. Aquilo certamente incendiava a praça. é coisa de índio, né? De aldeia. Sabe por É quê? possível, é possível. Por quê? Aquilo era justamente para demonstrar ao adversário que tinha muita gente no comício. 10 batendo naquele tamanco representava 1000. Mostrar poder, força, né? Muita força. E por ali, depois daquele Sim, período, aí, Rinaldo. vieram as bandas. Não, veio logo as orquestras, né? As orquestras. Onde eu era um mero observador, né? Que vocês ensaiavam muito. Mas depois você passou a depois eu participar passei da a Orquestra participar. de Frevos Ivan Melo, Exatamente. que foi, salvo engano, no século, a mais tradicional orquestra de frevo da história, que até hoje mantém a Orquestra de Frevo Ivan Melo, né? Muito festejada nas bandas de Caruaru, no comércio, posteriormente 9, 10 carnavais em Catende, e me Barreiros, lembro, né? Barreiros, aí depois Luiz Portela de Carvalho, já em 83, por ali, através de Jorge de Castro Montenegro, disse como é que acontece? Uma orquestra de Palmares, abrilhantando grandes e grandes carnavais, por que não trazer a orquestra de Frevos e Ivan Melo? Aí Jussara Curi, gente boa, né? Essa poetisa, gente bacana, ela na Fundação de Cultura Estava à frente da resgatou a orquestra de Frevos e Ivan Melo, foi quando você já estava participando, Exatamente. que era o Carnaval da Abolição, que aconteceu exatamente na Praça Doutor Paulo Paranhos, que antes era justamente o mercado público. Havia sido demolido e naquele espaço a gente realizou o Carnaval da E Abolição. eu era percussionista da banda da orquestra, Isso, né? E eu me isso. lembro uma coisa que me envaideceu muito, eu bastante jovem, e eu já estava dando os primeiros passos na bateria. E Mufumba era o baterista oficial e eu era o percussionista. Claro. Um belo dia, Mufumba trabalhava na usina, e ele Isso. por um momento... Na usina Pumatina, é Isso. caldeireiro, ele é caldeireiro. Né? E ele, por um descuido, ele não pôde vir para uma apresentação que ia ter aqui. Aí você chegou para mim e disse, Assuma. assuma. Eu digo, eita, bicho, é minha glória, né? Eu disse, Aí eu também gosto, né? Branco, você dissesse, eu faço votos que ele não tenha falecido. Não. Mas hoje eu tô com um desejo da gota de assumir. Eu toquei, você me Assumiu, deu correspondeu. confiança, e é uma essa- responsabilidade muito grande, porque eu estava tocando com muitos músicos ao mesmo tempo, profissionais, Isso, todos profissionais. trabalhando na partitura, vocês Isso, todos. todos eles, E todos eles. Mas de tanto acompanhar a orquestra, eu já sabia o repertório. Mas era um autodidata, como sempre foi, né? Aí a carreira aí, Linaldo,
Vamos falar um pouco agora dos teus trabalhos. Qual o primogênito? Eu acho que você é da época de vinil. Ou sou eu da época de vinil? Somos. Somos, né? Somos. Que você, lógico. Eu gravei em 1989. Você já estava comigo. Eu sou seu pesquisador também. Coisa boa. Eu tenho sua coleção. Da transição do vinil para essa era, né, analógica, né? Para o digital. Os CDs, como chamam, os né? artistas que gravaram, poucos artistas gravaram vinil. Dentre eles, Lulica. Santana Santana gravou depois de você. Acho que foi em 90 ou foi em 91. Depois de mim. Antes de você, no meio da década, teve Mazinho. Isso. E antes de Mazinho... Que gravou, inclusive, ele fora daqui, não é? Gravou no Rio. O Mazinho gravou no Rio, não gravou aqui conosco. Na Beverly, né? gravou lá. Aí quando ele voltou... Mas antes de Mazinho, você grava com a banda Tocantins. Sim. Na década de 70. Isso, 1975. Isso. 1975, os Tocantins gravou o compacto, né? Que era justamente aquele compacto Filosofia Liberal. Filosofia Liberal. Aí o que é que aconteceu? Duas músicas minhas, não é que eu me lembro, Filosofia Liberal e a outra faixa, lado. Ilusão, o nome da música. Quem interpretou aquela música foi exatamente o Roberto Paiva. Foi Roberto? Foi Roberto. Roberto Paiva já era contrabaixista dos Tocantins de Palmares e eram dos Crooner, né? Tinha Everaldo Souza, tinha ele, não é? O Robinho não tinha iniciado a sua carreira naquela época. Na banda não. O tecladista ainda era Oswaldo, né? Que era naquela época. E quem interpretou aquela música Rinaldo, foi... ele executava que papel na banda? Ele tocava... Seu Rinaldo tocou tudo. Os Tocantins de Palmares, ele começou, Rinaldo, em 1955. Sim. Inclusive, Gesualdo Marques de Mello é um dos fundadores, né? Quer dizer, ele é posterior aos Mancines. Muito. O Mancini foi, salvo engano, da década de 1960, 6 anos depois. Em 1955... O Tocantins, ele começou com o seu Rinaldo tocando violão. Ele tocava violão, era aqueles instrumentos de percussão, não havia amplificação, tudo era da forma acústica, né? Então ele tocava o violão ali, aí tinha um cara tocando sax, que era meu pai, aí tinha um cara que cantava muito, que a gente não tem nada de registro, você que é um pesquisador, um historiador chamado 40. Esse cantor, eu ouvi falar do nome do meu pai que faleceu. Era o Crooner. Era um Crooner, exatamente, da banda. Disse que o cara tinha uma voz extraordinária, tem um apelido de 40. Eu até perguntei por que 40. Aí disse, parece que era o número dele, que ele veio do escoteiro de Catende, uma coisa do tipo. Mas a gente não tem nada de registro desse homem. Nem fotográfico. Né? Nem fotográfico. Porque nós temos visto aí com frequência algumas fotos antigas. E tem foto dos Mancines. Os Mancines. E está circulando aí. Inclusive, acho que eu mandei para você. Mandou. Que tem uma foto bastante interessante. Eles todos, né? Aí seu Rinaldo era um homem inteligente. Ele não era um exímio violonista, mas ele era um homem empreendedor. Ele começou tocando violão, aí depois ele foi regimentando Isso. Aí teve um momento que ele já trouxe, né? Ele já pegou o cara chamado Milton Bebão, dos maiores violonistas que a gente já viu tocar por aqui. Tocou nos Tocantins. Aí dali a pouco começou a era dos eletrônicos. Aí ele pegou quem? Que tocava demais. Antes do Mancini, o próprio Leônidas fez uma composição que era funcionário do Senai e então começou a tocar. O Arlindo Mago, de saudosa memória, ele também já estava ali na bateria, tocando desde a época da fundação. E aí depois ele saiu arregimentando, como você colocou, e trouxe Oswaldo, um dos grandes tecladistas. E o Zé Dácio, ele tocava o quê? Não, nunca tocou nos Tocantins, não. Zé Dácio era um organista, que hoje chama-se tecladista, que ele começou a fazer parte da fundação dos Mancines, que ele era um dos proprietários. Agora, Tocantins não. Era sanfoneiro, né? Ele tocava sanfona e, logicamente, por necessidade eletrônica e evolução do tempo, começou a tocar um Caribe, um Biatron daquela época, era um músico dos Tocantins. Desculpe-me, dos Mancini, nunca foi dos Tocantins. Aí ficou uma formação e depois aí seu Rinaldo, ele passou só a administrar. Ele dirigia a Rural, que era o carro da banda, né? Fazia os shows e os contratos. E ele acompanhava, mas não tocava mais nada. Mas ele é um dos fundadores dos Tocantins de Palmares. Eu lembro muito dos Tocantins, num período que eu comecei a sair, eu era criança, obviamente, quando os Tocantins
surge, eu não era, eu era não nascido ainda, eu sou de 67. Isso. Eu era guri, bebê, mas aí na década de 70, no final da década de 70 para o início de 80, foi um período de auge dos Tocantins. Isso. Que tocava muito no ferroviário, e eles fizeram uma combinação. Um domingo, que era faziam as festas no domingo, de tardezinha. Isso, os matinês, né? Os antigos matinês. Os ideais de Catene faziam domingo e os Tocantins faziam outro domingo. Você lembra desse período? Claro. Né? Eu me recordo, inclusive, que os Tocantins de Palmares, você tem uma ideia, existia no Recife um clube chamado Iolanda. Eu tive o privilégio de, no mesmo palco, que era apertado, ver, nos idos de 1975 por ali, os Tocantins de Palmares eram das bandas de baile mais festejadas do Recife. Então nós tínhamos um contrato, seu Rinaldo fazia um sábado por mês durante o ano todo. No Iolanda. Então, no mês, todos os meses, os Tocantins de Palmares fazia um baile lá com uma atração no intervalo. Me recordo naquele Lady Zoo. Eu me lembro, o menino, fiquei doidinho ela cantando e a gente terminava no intervalo. Isso, ela cantava estourada lá dentro. Me lembro, os Tocantins de Palmares, Jane e Erondi, uma dupla estourada no intervalo fazendo. Aí, muitas vezes, os Tocantins de Palmares, aí o José Ribeiro, aí depois Zé Américo. Mas teve um dia que eu não esqueço e não posso esquecer nunca, muitas vezes, Altemar Dutra, que eu me recordo que ele veio para o intervalo, ele fez o show dele. Aí depois do show dele, o conjunto voltava naturalmente para complementar o baile até 4 horas da manhã. Aí uma coisa que me chamou a atenção, quando ele terminou o show dele, a gente voltou depois do show para complementar, e a gente só via o povo saindo do salão, contos, né? Saindo do salão e quase que não ficou ninguém no salão. Mas a gente tinha que complementar o baile até 4 da manhã. Aí depois disso, pela primeira vez, a gente tocava tanto na Iolanda, que aconteceu que o povo não está gostando mais da gente. Era que quando terminou o show, o boêmio, não é? A grande estrela, uma das vozes mais bonitas do Brasil e grande violonista, Altemar Dutra, depois do show dele, ele foi para uma quadra que ficava aqui anexada ao fundo do palco, sentou-se no meio da quadra com um violão acústico, com 1 litro de uísque e um bocado de gente boêmia, estava ouvindo ele. Aí daqui a pouco o povo deixou o baile da gente e foi ouvi-lo lá. Mas só para complementar o Iolanda, os Tocantins, que você está me dando até uma oportunidade da gente falar de história dos Tocantins. Né, bicho? Essa história é importante. Uma vez, é de não acreditar. Nos idos, aí, repito, 1977 por aí, Roberto Carlos tinha o RC9, né? RC9, né? RC9. Roberto Carlos e os 9, conjunto. Ele não era, já era grande, claro, sempre rei. Mas teve um dia que nós tivemos que fazer um baile e o show era Roberto Carlos. E cabia ninguém, amigo. E a gente tremendo nas bases, porque naquele tempo... Era a expressão máxima já, né? Já. Aí que era que acontecia? Não cabia ninguém, se bem que o clube era um clube da fábrica de Iolanda, era uma fábrica de tecido. Os seus associados eram os seus 1.000 ou 1.500 operários, ou 2.000, eu não sei a quantidade de operários, de forma direta ou indireta. De sorte que era um clube grandioso. Aí que é que acontece? Você ter que sair do palco e ser substituído pela banda de Roberto Carlos, e você vê Roberto Carlos dentro que não tinha um camarim, tinha uma entrada para o palco. Era uma coisa só. Meio que improvisada. Tudo improvisado. Hoje a gente não toca mais assim. Hoje tem 2, 3, 4, 5 palcos, né? Qualquer banda já tem toda uma estrutura. Mas naquele tempo a gente teve esse privilégio. Mas só você vendo, o primeiro Educação, o carinho dos músicos dele, que substituiu a gente. Não é? Claro, nesse dia foi muito bom. Por que foi muito bom? Porque a gente não tocou o baile no som da gente, nem nos instrumentos da gente. Os caras vieram de Roberto Carlos antes, que não dava como trocar, não dava. Dava tempo, aí chegou logo produção, né? Botou tudo que prestava de muita qualidade, a gente usou também isso. Mas a gente teve, saindo do palco, ele estava lá, cercado por seguranças no plural, dentro do palco, e a gente tinha que sair, né? A gente tem que sair para deixar o espaço para ele, mas ele cumprimentando cada um dos músicos, cumprimentando com aquela elegância, todo de branco, cheio daquelas coisas, ele com aquele ar de riso, de rei. Rei é rei. Linaldo, falei por demais. Eu queria que você falasse, logicamente eu interrompi,
Fala dos teus trabalhos, do primeiro até o vamos último. fazer a linha do tempo, né? A linha do tempo. Eu acho que registro fonográfico mesmo, como a gente estava falando antes, foi um vinil, Linaldo Cicó, né? Aquele vinil que nós fizemos na década de 90, produzido por Marquinhos Maraial, participação assim, tomando a poesia emprestada de vários poetas da cidade. E a gente fez um vinil, a gente é da área do vinil. Eu e Cicó, a gente gravou Coração da Terra, era um projeto que a gente tinha. Lembro demais. E houve um Tenho problema, até hoje. inclusive, um probleminha técnico lá, que a fábrica de disco estava instalada em Caruaru já, que já era no final. O pessoal, os grandes centros estavam se desfazendo das fábricas de vinil, né? Dos seus equipamentos que não servia mais para a nova geração. Aí veio uma fábrica para Caruaru. A gente disse, eita, vai ser mais fácil. A gente foi, mas a gente enfrentou um probleminha com o técnico, do lado de equipamento, ou foi de matéria-prima, não me lembro, que atrasou muito, muito. A gente até pediu para mandar um abraço para ele, doutor Eli, seu colega. E meu irmão, nosso colega, companheiro, nosso amigo. um excelente foi quem profissional. desvendou a história, porque que Eli havia morado em Caruaru e conhecia muito a região. E já foi policial já foi civil, também. tem uma habilidade muito grande. Aí ele desatou o nó pra gente, foi arretado. Mas só que mesmo assim, o vinil chegou na mão da gente, foi produzido por Edson Silva executivamente. Foi quem organizou tudo pra gente gravar e musicalmente por Marquinhos Maraial. Isso. Mas quando a gente Só faz feras. a gente faz o disco, a gente gravou música autoral, né? A galera via eu e Cicó tocando andança, canteiro, né? Sim, essas coisas, por aí, pelo tem barzinho. isso, tem isso. Aí houve aquele choque, a galera não entendeu, o pessoal não entendeu. Não sei se deveria ter entendido, ou esperava que a gente fosse gravar cover, né? Gravar as músicas já consagradas. Mas a gente disse, então a gente vai gastar um cartucho desse, vamos gravar música inédita. Mas só que a gente não tinha verba para divulgar. Na época era muito difícil divulgar no rádio, né? Muito. Era Tinha um rádio, tal de jabá. Jabá. Quem Tinha não que ter tivesse pagado. dinheiro para pagar o cara do horário, o cara não E tocava como era não. que ia pagar sem ter dinheiro? E televisão era um sonho muito mais inacessível. Muito mais. Aí o que é que a gente faz? Quando chega o disco, coincidentemente, estava migrando já a mídia digital já estava imperando. Ninguém praticamente calhou o trabalho. Teve até uma brincadeira, tem sempre um colega mais espirituoso que disse, tu vende na feira para o pessoal tampar a jarra. Aí, eu disse, mas como que tem um furinho? Eles pegam, compram umas caixas de Durepox e fazem um pitoquinho, bota assim. Mas é Sim, história e eu sou muito grato por isso. porque Você é historiador de forma. Você tem formação em história, né? eu passei pela academia, estudei aqui na FamaSul. Certo. Fez uma pós-graduação também. Fiz não uma foi? pós, a minha especialidade é em ensino da história. Que bom. Hoje a história não se pode mensurar, a história da humanidade, em um curso apenas de 3, 4 anos, 5. Mas a gente aprende os caminhos das pedras, né? Onde a gente deve pesquisar com As cientificidade. regras da experiência. a As regra. regras da experiência. Porque hoje qualquer pessoa entra no celular, no Zap, no Google, né? E acha uma informação. E pode achar até que aquela informação seja real, verdadeira, mas não é. Existem sites específicos, né, científicos, para que você possa não cometer gafe, não cometer erro e realmente saber o que se passou na história. Porque a história é escrita pela humanidade mesmo, só que os homens que escrevem a história, eles tendem a glorificar os generais, os reis, né? Eu costumo dizer, Linaldo, sempre disso, só é a história. Quem escreve é quem ganha a guerra. Escreve do jeito dele. Escreve do jeito que ele quer. Quem perdeu não tem o que falar mais dessa situação. Mas me diga, aí depois desse trabalho, Sim, aí tem os trabalhos seus. Depois desse trabalho, a gente ficou aí meio que com as barbas de molho, né? Porque todas as fichas tinham sido utilizadas nesse disco. Gastou tudo. Mas a gente tinha uma atividade... A gente era jovem, né? O jovem, né? Diz que jovem não sofre nada, né? A gente tinha uma calça de atividade... veludo e bumbum de fora. Tinha uma atividade muito grande, tocava muito solo, tocava em várias bandas, inclusive tocamos com você, tocamos com Marco Inclusive Catene, o Cicó também, né? tocamos com Que é um vizinho Santana, músico. né? Isso Tocamos também. com vários artistas, com Boni, com Mazinho, com Zé Ripe. A gente tinha assim, Todos. trabalho, a gente tinha trabalho. É. Não tinha essa oferta de músicos, de artistas que tem hoje, né? Na década de 80 para 90 a gente reinava absoluto, porque era pouco, né? Com o advento da internet e os cursos práticos e rápidos, a pessoa aprende entre aspas, né? A tocar um instrumento em um mês, né?
Mas aí, como a gente tinha uma experiência de baile e tudo, aí a gente se sobressaiu e chegamos na virada do século. Aí a gente fez a gente teve a oportunidade de fazer o CD, foi junto com o projeto Maracaúna, capitaneado por Dr. Henrique, participação de vários artistas. Grande de Boni, poeta. E próprio médico. Vavá também participou conosco. E médico. É. Aí Maracaúna depois teve o quê? Mas era autoral também. Autoral, e era de me cultura lembro. popular. Era talvez fosse mais. Mas isso é aqui, tem que ser. O que nós estamos fazendo aqui é resistência. Era ousado o projeto, era ousado. E hoje a gente é muito feliz com esse tipo de TV web, não é? Que a gente, inclusive, fala para o mundo todo através de Instagram, Muito bom. Facebook, não é? Através exatamente da mídia, nessas mídias aí, está dando essa oportunidade da gente falar. Aí depois do Maracaúna, nós tivemos Aí fizemos. uma grande quantidade. Eu fiz alguns discos solo, porque já era digital, já tinha o advento do home studio. Em todo canto tinha um estúdiozinho, que antes para gravar tinha que ir para Recife. Fortuna. Fui com você várias vezes para somar a estação do som. Eu vendi meu Corcel, Tinha 72, essas coisas, né, para Luiz? poder gravar. O artista vendia uma casa, né? Eu vendi meu Corcel, gravar, não era, 72, era. E tive que vender porque não tinha outra alternativa, né? Mas a gente tinha, assim, uma oferta de trabalho muito grande na época, né? Que dava pra gente depois se capitalizar de novo. Sim, porque naquela época, vamos aqui bem rapidamente, por exemplo, numa Mata Sul de Pernambuco, você tinha uma usina funcionando muito bem, usina Pumati, que tinha um clube social que todo final de semana promovia festas. Nós tínhamos uma usina Cerro Azul, outrora funcionando, que todo final de semana tinha um clube social, festas. A usina Santa Terezinha, clube social, festas. Nós tínhamos aqui em Palmares, por exemplo, né? Joaquim Nabuco também tinha clube social, Catende, dois clubes grandiosos, Catende né? Clube e O o Catende Leão. Clube e o Leão 13. Enfim, Gamileira, Ribeirão, Intermunicipal, aquela coisa toda. Nós tínhamos mercado, não é? E hoje, infelizmente, a gente não tem mais nada disso. Ô, Linaldo, mas vamos falar aqui um pouco. Aí chegou essa época Tem aqui, sua história, mas a gente quer ouvir você cantando, viu? 2007, viu? Sim, Fizemos isso mostra aqui. essa coisa aí bonita. Olha, esse foi um projeto capitaneado por A.S. Flávio. Aí eu somei com ele na ideia e fizemos esse trabalho que... Foi, ele tomou até emprestado, que eu disse, só eu patenteei o Canto da Mata, viu? Que era um festival que eu criei. Aí ele disse, mas eu estou autorizado, eu digo, está autorizado, E foi que está interessante que tem vários patenteado. artistas aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Pode dizer o nome aí, Linaldo, que é bom. Posso dizer? Deve. Você Olha, identifica aí. Serginho Raiz participou. Isso. Michele dos Anjos. Isso, Viviane Pimentel. Isso. Sandra Santos. que bacana. Esse que vos fala, Zé Linaldo. Avani Azevedo. Lulica dos Palmares aqui. Isso. Geraldinho, saudosa memória. Saudosa Geraldinho memória, grande Palmares. violonista. Luiz Carlos, que hoje mexe com mídia também digital. Isso. Outro, saudosa memória. Esse é um DVD importante. Marconi Melo está aqui também. Marconi Mello, uma fera esse cara. A Orquestra Metais em Ouro. Aqui. Isso que é nossa Grande aí. estilo. Everaldo Souza também está aqui. Outro mestre da voz, o maior cantor do século, né? Vavá Nosso de Aprígio aqui conosco. guitarrista. Alejandro, Quarteto Acústico, Rubão, Zé Ripe, Luciano França, Nerinho Do Oliveira, contrabaixo. Sandra Grelli, Sandro. Professor Rodrigues, também de saudosa memória. Saudosa Veja como memória. esse DVD é importante. É histórico, né? O poeta Pica-Pau também estava aqui. Pica-Pau tá aí. Arantes está aqui. Arantes da Academia Palmares Paulo de Letras. Profeta. Paulo Profeta, outra fera. Vamos mostrar aqui um pouquinho, né? Aqui para nossa câmera. Que Hoje em é câmera catálogo, mas se alguém tiver interesse... para o a gente nosso pode querido Fábio disponibilizar. Reinaldo, né? É. Esse cara aqui nos filmes, esse cara que nos acompanha é Fábio Fábio Reinaldo. é uma figura que está sempre presente nos projetos, né? Sempre, sempre, desde criança, né? E ele sempre diz, o que eu sei fazer é só filmar e gravar. Mas ele sabe fazer outras coisas também, né? Fábio Reinaldo, não é verdade? Pronto, mas Linaldo, muito bacana. Aí foi em 2007, né? O que é que você tem aí? Nesse ínter, a gente fez alguns trabalhos solos, mas aí atualmente eu fiz também uns trabalhos com o Marquinhos Cabral, como ele esteve aqui e citou, 3 discos. Fizemos Foi. trilogia, Até com o Genésio, né? Aquela parceria homenagem. da poesia do Programa Genésio bonito Cavalcante. aquele ficou, não foi? Muito Não ficou massa. Eu bonito? gostei, eu assisto você sempre. Coisa Vi boa. o de E eu Rômulo. também a você, né? É. O Linaldo, além disso também, ele é apresentador da TV Raízes, a nossa co-irmã, e apresenta um programa chamado
Nossa Música, Nossa História. Todas as Às segundas-feiras. segundas, 7h30, 19h30. Eu assisto sempre. Às vezes eu não assisto no horário, mas a gente tem esse privilégio de ter a gravação e assistir no momento que a gente pode, né, fazer. Mas vamos fazer mais uma musicazinha para depois a gente falar do último trabalho. Falando em música, a primeira música que eu toquei, A Rosa e o Nome, ela Sim. faz parte desse trabalho aqui, Mostra que é o aí. atual, né? Mostra aí da pra parceria câmera. com o Eugênio Isso. Jerônimo, que é um poeta do Pajeú, que Isso. oportunamente você poderá até convidar ele para que é uma pessoa Se Deus quiser. que é um poeta que tem muita história também para contar. Ele gosta desse tipo de programa que você faz. Ele já está convidado e vai ter que vir. Eugênio Ou convidado, viu, poeta? Ou intimado. Você é quem sabe. Coercitivamente. Mas ele Ou com vai vir, certeza. coercitivamente. Com certeza ele virá porque ele gosta do tema, da prosa. E ele é meu parceiro. Ele que é do Pajeú, hoje rapaz. está radicado em Recife. Melhor ainda, né? Tá bem É pertinho da terra gente. de Maciel Melo. Ele Maciel ele Melo, de Guaraci. É. É de Guaraci. Toquei o São João lá, antes da pandemia, eu toquei o São João lá. Na véspera de São João eu toquei lá. É um pessoal muito hospitaleiro, pessoal. E recentemente a gente fez um clipe, que foi essa primeira música, Rosa e o Nome, lá em Pesqueira. Que bom. Que é a terra de Geraldo Freire e que também tem um grupo de viagem que faz. Mas está publicado. É. Você pode até cobrar os direitos autorais, a gente vai discutir isso na justiça, mas eu você publiquei na publicando. página, da Da TV, TV, né, né? Fábio? Tá publicado, né, o Que clipe da estação. É o clipe da estação. Eu Tem gostei várias tomadas. demais. Fizemos tomadas É. também na comunidade dos índios Chucurus. Eu tenho o maior na prazer de fazer comunidade aquilo, Simbres. porque inclusive a gente publicou, já está publicado, eu até disse, mande outros clipes, não é? Porque esse veículo de comunicação nosso, ele fora criado justamente por isso, muito interessante, que nós muito somos artistas da Mata Sul de Pernambuco, do interior, e claro que esses são os espaços democráticos, tanto no seu programa como o nosso, criado para a gente difundir, divulgar a nossa arte. Mas o que é que vem para a gente aí? Quero explorar. Eu vou fazer a música que dá título ao disco, Vamos sim. Pé de Tempo, um pé de tempo. Todas as canções são parceria com o poeta Zé Linaldo e Eugênio Jerônimo. Então, Pé de Tempo com Zé Linaldo. Deixa eu dar uma alinhadazinha aqui só. Faça isso, que é ao vivo. Quando é ao vivo, tem que fazer isso direitinho. Afinando aqui para a coisa sair bem bonitinha. Não é? Negócio assim da temperatura também do ar, né? Do ambiente O ar-condicionado altera. A falta de ar e a quentura também, a temperatura altera. Isso é muito sensível. Um pé de tempo é um trocadilho, né? Que fala um pouco daquela história como se fosse o nosso Carpentier mais brejeiro, que fala da menina que colhe o que tem da juventude agora, não deixa cair no chão, né? O poeta diz que a vida é um sopro de pife, não dura mais que um baião. Oh, beleza. E diz: todo forró pé de serra, toda serra pé de vento, todo vento pé de rosa, toda rosa pé de tempo. É verdade. O meu coração zabumba na percussão do teu peito, suspiro que nem sanfona em um chachado de eito. Menina, colhe-o agora, não deixa cair no chão, que a vida é um sopro de pife, não dura mais que um baião. Repara pela janela, muda o vento, o céu já cora, enlaça vai estar contente, enquanto doura a aurora. Quando tudo for lembrança, flor dos anos, Serra Rancho, recordar o ter vivido será ainda um viverancho. Oh, beleza. Quando tudo for lembrança, flor dos anos, Serra Rancho, recordar o ter vivido será ainda um viverancho. Oh, que maravilha! Zé Linaldo, tempo. hoje sendo entrevistado no programa Boa Prosa, né, transmitido pela Unomaster, que é exatamente a sua TV inteligente. E ele acabou de cantar, ó, tá aqui. Onde é que esse disco estará à venda, Zé? Como é que a gente Ele adquire? já se encontra em várias plataformas, no Vamos Spotify, dizendo, no sim. Deezer, Apple, no Amazon. E fisicamente ele está na mão da produção. Está lá em Recife com o poeta, na rede social dele, e está na área do Pajeú também, que é na área que ele é oriundo. E aqui em Palmares você encontra ele fisicamente lá no Nordestão. Oh, beleza. E lá na GCAR, que é a antiga Lapasson, que é a loja de
automotivo de La Peste, meu irmão. Ali no BR-101 não. Isso. Fica Próximo na à orla. churrascaria Na orla. Roça. Isso. Porque Beleza. foi feita uma tiragem pequena, porque ele tem uma encadernação bacana, que ele muito é bonito. 12 por 48, dentro tem toda a ficha técnica e tem todo... E esse é seu, você pode abrir, pode ficar à vontade já com ele aí. Eita, coisa boa. A gente já vai abrindo aqui. A gente fez uma tiragem pequena e ele vai à venda para tentar custear justamente essa tiragem. Eu não vou fazer barulho não, para não sair nesse microfone que é tão sensível, né? Então você vai ficar sem saber a beleza que está aqui. Adquira um. Né? Você vai adquirir para ter o privilégio que eu tenho. Muito obrigado, poeta, por ter Mas a gente também é bastante democrático. Para aquele que não quer se desprender do pequeno valor, mesmo imperceptível, né? Qual o valor? R$20. Realmente é só para repor. É só para repor o que a gente gastou. O que investiu, né? Não tem Mas ele está nenhum. também para baixar na nossa música. Ô Zé Linaldo, vê bem. Eu me recordei agora de um dos maiores monstros sagrados. Quem fala de Armorial, lá do Recife, a gente só pode falar de Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, primeiro eu achei ele muito engraçado, que ele disse o seguinte, oi, que ele falava assim, oi. Era bem negócio. Antigamente, a gente só podia ser 3 coisas. Se você abrisse barriga de lagartixa e de calango, tivesse essa vocação, você ia estudar para medicina. E se você fosse bom em cálculos e fosse bom em matemática, fazendo tudo direitinho, você ia ser engenheiro. Se você não desse para nada na vida, a sua oportunidade, como eu, era fazer direito. Por isso que eu fiz direito. Mas o quê, rapaz? Aí ele diz... Como se fosse dado a todos os imortais essa possibilidade, né? E ele realmente também disse outra coisa assim, mas que eu estou falando... de uma inteligência suprema. Muito grande. Eu me recordo de outra coisa, que ele disse que tinha um vizinho que encabulava por demais ele. Ele disse, eu não sei por quê. Não sei se vocês aí também têm isso. Pense no vizinho ruim, e esse vizinho ruim só vivia lá em casa querendo me dar conselho. Eu não sei quem foi que disse a ele, uma certa feita, ele andou em casa me cabulando, perguntando, eu ia fazer um show, que era aula espetáculo, lá na Bahia, e eu tenho medo de avião. Não sei quem foi que disse isso a ele. Então ele me cabulou, disse, eu não acredito. Chegou em minha casa e disse, diga o quê? Que o senhor vai à Bahia de automóvel, com medo de avião. E sim, eu vou de automóvel, eu me sinto mais seguro, vou vendo as paisagens, eu gosto muito de automóvel, não gosto de avião não. Ele disse, mas o senhor tem medo de avião? Eu disse, pronto, para ser o deleite eu tenho medo de avião. Ele disse, olha, mas se eu fosse o senhor não ia. Eu disse, por quê? Ele disse, porque daqui para a Bahia tem muitos buracos na estrada. Ele disse, tem o quê, homem? Ariano perguntou, ele disse, muito buraco na estrada, e é muito buraco. Ele disse, certo, tem muito buraco. E o avião, o senhor está livre dele. Ele disse, o senhor é que está dizendo. Porque enquanto tem vários buracos na estrada, de avião, o buraco fica perseguindo da gente, da entrada até a saída. A gente, quando olha para baixo, só vê um buraco. Eu não vou, não. Eu vou de carro, que é mais vantagem. Zé, o programa é curtinho, infelizmente. A gente fica vendo, mas eu queria, logicamente, eu peço, né? E o nosso internauta também, né? Que você trouxesse mais uma saideira, uma música bacana aí pra gente. Para falar só um pouquinho para entrar no seu clima, rapidinho eu vou contar uma historieta conta. que me contaram. O dito cujo, lá nos idos, isso no início do século passado, lá, naquela época das volantes, né? Um camarada era afamado e bravo, ele chegou no barracão lá e disse, vai beber todo mundo. Sim. O cara era famoso, ele era um arruaceiro famoso, conhecido como Sebastião, parece. Eita. E ele disse, bebe todo mundo. Não, mas não bebe, que tá mandando ele, conhecido. Charmado até os dentes, certamente. Pisa 3x4, distribuía pisa. Bebe. Os trabalhadores rurais ali que estavam ali, naquele horáriozinho, né, porque o sol forte, aquela marmita, né, aquela boia fria, né? Aí teve beber, o prazer dele era embebedar todo mundo. Bebeu todo mundo. Aí até o dono da barraca, o velhinho, beba. Ele disse, não, é beba. Aqui bebe todo mundo. Eu tô dizendo que vai beber. Tô pedindo não. Aí vem pela estrada um maguinho. Aí quando entra, ele diz, opa, boa tarde. Aí eu tô com uma sede, rapaz. Me deu uma sede de água aí. Aí ele disse, vai beber. Aí o maguinho era até cego no olho. Ele disse, mas rapaz,
eu não bebo não, eu vim tomar uma água. Ele disse, oxi, e quem é você? Você é melhor do que esses aqui não vai dizer, quem é você? Ele disse, eu sou Vigolino Ferreira. Ave E o senhor, ele fez, eu sou o finado Sebastião. Moral da história, Não era foi bom? Lampião, ô coisa Olha, boa. Vou falar nisso, vou tocar uma música aqui Muito boa, Linaldo, de muito ingratidão. Essa de ingratidão. Todo mundo tem um amigo ingrato. Um amigo ou um conhecido. Tem, infelizmente, né? Faz Que não parte. gostaria de ter, né? Mas tem. Qualquer coincidência terá sido mera coincidência, Isso. essa letra. Mas Então ela- você não se ofenda, viu? Ninguém deve se ofender. Luzia, tu visse isso? Sim. Da parceria com Jerônimo que tá nesse CD. Luzia, tu visse isso, como tá modificado, nada mais tem do que é seu. Até o nome é inventado. Ah, não tá afinado? Vamos embora. Chegou voando num carro, voltou pra trás avoado. Andou pisando no chão, cuspiu no rastro passado. Deixou perguntas sem sims, aceno de mão negado. E ao que não pôde negar, se fez de desalembrado. Luzia, tu visse isso, de nosso não tem mais nada. Perdeu o gosto da terra e as cores da alvorada, os sons do alvorecer, o cheiro da trevoada. Luzia, tu visse isso, como ele tá importante. Desconsiderou amigo, negou parente constante, tomou sotaque emprestado e um andar de distante. Luzia, tu visse isso, só quer ser doutor Cicano, desdenhou sono de rede, com gibão de soberano, quem bebeu água de cuia, nem quer copa americano. Luzia, tu diz a isso, que eu não quero seu sucesso, que abraça da lealdade, é só com ela que eu meço, mas se for o caso de abraço, eu não nego, só não peço. Luzia, tu diz aí. Eita, que Luzia. É uma mensagem, né? Ela tem uma Isso. mensagem aí para alguns amigos que se desencontram ao longo do tempo, né? Eu, Que não é o rapaz, nosso caso. Graças a Deus que não. Então vamos fazer o cumprimento atual, que é esse. Vamos. Que eu tenho o maior prazer de ter passado pela sua escola, repito aqui. Oh, em alto que e bom coisa som. boa, Linaldo. A gente deixa esse espaço para suas considerações finais. Infelizmente, se nós ficássemos aqui como esse poeta, precisavam de uns 2 meses de programa. com certeza. Mas aí está o espaço para... Se a água não fosse pura e límpida, feita essa fosse daqui a pouco, o passarinho não bebe, né? Aí a gente ficava mais ainda. Ô, beleza. Mas deixemos isso para os bastidores. Exatamente. Então, Lica, somente reafirmar o meu prazer de estar aqui na TV Master, Uno Master, que é um trabalho de alta relevância que eu tenho acompanhado. Realmente a TV é inteligente, os papos são inteligentes, as pessoas que você tem convidado. O projeto é muito bom e deve prosperar. E eu agradeço e digo a todos vocês internautas que repliquem esse tipo de link, essas coisas, para que todos tenham conhecimento desse trabalho que está sendo feito. Porque estamos aqui nesse momento fazendo história. Amanhã ou depois, seus filhos podem precisar até desse programa para fazer um trabalho escolar. Oh, que beleza. Obrigado a esse poeta Zé Linaldo, né? Esse irmão, como eu disse, esse companheiro de lutas e de resistência cultural. Mas nós estamos chegando, sim, também a alcançar o nosso lugarzinho. E a TV Unomaster tem esse papel de comunicação. Renovo o convite, chegamos ao final, é verdade. E renovo o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira com este programa Boa Prosa na TV Unomaster, a sua TV inteligente. Lembrando sempre que a sua visão depende da altura da montanha que você sobe. Não temos medo de altura. Forte abraço!